Fala pessoal, meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao canal A História Não Contada. No vídeo de hoje vamos falar sobre a primeira tentativa de implantação do comunismo, a chamada Comuna de Paris, que ocorreu na França no final do século XIX. Você já ouviu falar sobre ela? A Comuna de Paris ela é bem marcante na história, pois nela reunia várias vertentes do socialismo, inclusive o marxismo, e também surgiu de base para movimentos revolucionários posteriores. Então, se não conhece sobre a Comuna de Paris, fique ligado no vídeo, se inscreva caso não for inscrito, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. A Comuna de Paris foi a realização de uma forma de governo controlada por trabalhadores e membros de classes populares da França e de outros países, que ocorreu na capital francesa entre 18 de março e 28 de maio de 1871. Apesar do curto período de existência, a Comuna de Paris esteve na memória coletiva do movimento operário, sendo sua experiência evocada em vários processos revolucionários posteriores, como a Revolução Russa de 1917, a Revolução Alemã de 1918 a 19, a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 39, o Maio de 1968 na França e a Revolução Portuguesa de 1974 e 75. Segundo o livro A História do Socialismo e das Lutas Sociais de Max Beer, o aparecimento da Comuna de Paris teve três causas. A primeira foi a Guerra Franco-Alemã, provocada pela política francesa orientada no sentido de impedir a formação da unidade alemã. A segunda foi as tradições da Revolução Francesa, na qual a Municipalidade de Paris desempenhou um papel de grande importância. E o terceiro, os progressos realizados pela Internacional em Paris e nas principais cidades das províncias, assim como o desenvolvimento das ideias socialistas em geral. A Comuna de Paris foi o resultado revolucionário da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana de 1870-71. A derrota francesa na Batalha de Sedan, em setembro de 1870, levou à queda do imperador Napoleão III e à formação de um governo republicano que passou a ser presidido por Adolphe Thiers, em janeiro de 1871. Uma eleição foi convocada para a Assembleia Nacional, cuja maioria de deputados eleitos em fevereiro do mesmo ano era da ala mais conservadora do espectro político francês, principalmente ligada aos proprietários rurais. Ao mesmo tempo, os exércitos prussianos que se encontravam em território francês impuseram um cerco a Paris. A população da capital havia organizado diversas manifestações contra a derrota do exército frente aos prussianos e também por melhorias nas condições de vida e trabalho a que estava submetida. A Guarda Nacional Francesa também estava verificando um ascenso de insatisfações em seu seio, chegando a formar, a partir de comitês locais de destacamento, uma estrutura federativa que culminou após algumas assembleias na formação do Comitê Central da Guarda Nacional. Thiers, que havia assinado um armistício com o chanceler prussiano Bismarck em 26 de fevereiro, ele decidiu transferir a sede do governo para Versalhes, pretendendo retomar a capital que havia fugido do seu controle. O Tratado de Paz que entregava a Alsácia-Lorena à Prússia foi considerado por todo o país como uma humilhação inaudita. Esse tratado indignou profundamente todo o povo da França, especialmente os parisienses. Como uma tentativa de manter a ordem em Paris, Thiers pretendia sequestrar os canhões e armas pesadas que estavam em posse da Guarda Nacional na capital. Viu a sua tentativa falhar e, a 18 de março de 1871, proclamar a Comuna de Paris. Destacou-se a participação dos soldados do exército insatisfeitos com Thiers e das mulheres que habitavam os bairros operários da cidade, cumprindo o papel decisivo na mobilização da própria Guarda Nacional, já que foram elas uma das principais fontes que alarmaram sobre a chegada do exército. O Comitê Central transformou-se em governo provisório, isto é, numa ditadura. Passado 8 dias, ele apelou para o sufrágio universal de Paris, depondo assim o poder nas mãos da população parisiense. A Comuna de Paris, eleita dia 26 de março de 1871, funcionou até a sua derrota definitiva em maio. Outra instituição que serviu de apoio e de fonte de experiência para a Comuna foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, ou a Internacional. Criada em 1864, a Internacional congregava organizações de trabalhadores de vários países e tinha na França e em Paris uma de suas principais forças.
Ela também se organizava de forma federativa, garantindo às várias seções nacionais autonomia em relação ao Conselho Geral, que estava sediado em Londres. A inovação da Comuna de Paris, e que serviria de experiência para as revoluções posteriores, foi a determinação de que os delegados e demais funcionários não poderiam receber salário maior que o de um operário qualificado e que seus mandatos poderiam ser revogados a qualquer momento, caso mostrassem incapacidade no cumprimento de suas tarefas. Foram ainda criadas diversas comissões, guerra, finanças, ensino, composta pelos delegados com o objetivo de cumprir as tarefas estipuladas. Essas comissões foram ainda apoiadas por diversos comitês populares formados na cidade. As principais causas da revolta que resultou na Comuna de Paris estão ligadas às terríveis condições de trabalho dos operários franceses e os pesados impostos pagos pelos trabalhadores para cobrir dívidas de guerra. Por sua vez, as principais medidas do governo da Comuna foram a separação entre o Estado e a Igreja, a adoção da bandeira vermelha como símbolo nacional, a substituição da polícia pela Guarda Nacional, o fim do serviço militar obrigatório e do exército regular, a abolição da pena de morte, instituição da igualdade civil entre os sexos, secularização e gratuidade da educação para toda a população, criação da previdência social, redução da jornada de trabalho e fim do trabalho noturno, fixação de salários mínimos para os trabalhadores, desapropriação de residências e fábricas sem usos, controle de preços de gêneros alimentícios. Apesar dessas realizações e das dificuldades em levar adiante uma experiência de governo nova, influiu ainda contra os comunardos, como eram conhecidos os membros da comuna, a deflagração de uma guerra civil, opondo os habitantes da capital contra as tropas comandadas por Thiers, apoiada por destacamentos prussianos. A partir de 2 de abril se iniciaram os bombardeamentos a Paris e os comunardos sofreram sérias derrotas. A Comuna de Paris se dissolveu durante a Semana Sangrenta, de 21 a 28 de maio de 1871, quando o exército retornou à cidade, assumindo o controle da região. Durante a revolta comunista, a destruição da vida e propriedade foi generalizada. Incêndios de edifícios públicos e privados se espalhavam por toda Paris. Calcula-se que 1/4 da cidade tenha sido destruída nesse período. Muito do legado artístico da humanidade, principalmente o ocidental, desapareceram durante a Semana Sangrenta. Grandes tesouros artísticos coletados em Paris, os quais representavam o melhor do espírito humano desenvolvidos ao longo de centenas de anos, foram esmagadas ou viraram fumaça. Pinturas, esculturas, pergaminhos e arquitetura irremediavelmente desapareceram. A sangue frio, dezenas de inocentes, incluindo os sacerdotes e o arcebispo, foram assassinados. Supostos espiões foram jogados no rio Sena com suas mãos e pés acorrentados. Todos esses atos destrutivos e inglórios forneceram um modelo para os futuros levantes comunistas. Tinha fim a primeira experiência de governo dos trabalhadores da história, situação que ficou conhecida também como o assalto aos céus, em virtude dos objetivos que os comunardos se propuseram a realizar, criar uma nova forma de organização da sociedade. Como disse, a Comuna de Paris serviu de inspiração para movimentos revolucionários posteriores. Marx apontou alguns erros que o Comitê Central cometera que acabou levando à derrota. Engels, ele disse que a Comuna de Paris foi realmente uma ditadura do proletariado. No livro de Max Beer, ele contradiz Engels dizendo que não foi uma ditadura proletária, em razão do Comitê Central realizar o sufrágio universal. A burguesia francesa conseguia assim livrar-se do espectro socialista por uma dezena de anos, até na década de 1880, quando o socialismo despertava novamente na França. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo a respeito da Comuna de Paris. Espero ter ajudado vocês nesse tema. Meu muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!